3, 2, estamos ao vivo. Olá, bom dia a todos que nos acompanham nas nossas mídias sociais, em especial no nosso canal do YouTube. Mais uma vez estamos realizando o nosso segundo Fórum de Diversidade e dessa vez estamos com companhias agradabilíssimas e que estamos com Guilherme Bara, que é especialista em diversidade para as empresas, com a nossa queridíssima Patrícia Tosi, diretora da Indústrias Tosi, com Janaína Pereira, gerente da Samsung, e, é claro, com o presidente Carlos Trombini, que tem apoiado nos últimos 3 anos a questão da sustentabilidade nas empresas e a inclusão nas empresas. E, é claro, Grácia, que vai nos brindar aí com suas palavras, vai nos ensinar, vai nos mostrar a importância da sustentabilidade e da inclusão para que as empresas entendam a necessidade e saibam desta necessidade para que as empresas possam aumentar a terceira linha do balanço, para que saibam que investir em diversidade, investir em inclusão é importantíssimo para aumentar o balanço. Isso posto, eu passo a palavra para o presidente Carlos Trombini, que será também o mediador deste importantíssimo evento. Um abraço a todos, muito contente em tê-los conosco. Até mais. Um detalhe. Um detalhe importante: cada um dos senhores tem tem os minutos pré-determinados de acordo com o roteiro. Quando eu aparecer nessa tela, é porque os minutos acabaram, hein? Trombini, 2 minutos para você abrir. Vou colocar aqui. Estão me vendo? Estão me ouvindo agora? Então, tá bom. Nós ainda temos esses percalços para serem ultrapassados, né, ao longo dos próximos anos. Me parece que essa ferramenta, esse modelo, vai ficar por muito tempo com a gente aqui, depois de passado esse momento que nós estamos enfrentando, né? Mas, pessoal, bom dia, muito obrigado por estarem conosco novamente, por apoiarem os nossos eventos. Também quero agradecer o apoio dos patrocinadores, né, dos eventos que o Sindatar tem feito esse ano todo, tem feito e fará ao longo do ano, ainda até o final do ano, fruto da celebração dos 50 anos da entidade. Puxa, uma data que, né, uma idade memorável, né, uma entidade longeva como essa, fazendo a diferença, criando oportunidades para as empresas, criando uma oportunidade para a sociedade, sabe, rever um pouco seus conceitos, e é por isso que nós ingressamos nessa onda, a onda de trabalhar juntamente com a ASHRAE, não é? Com o Comitê de Diversidade da ASHRAE, está aqui hoje a Andressa Ullmann conosco, que representa a ASHRAE. A ASHRAE, para quem não sabe, é uma entidade norte-americana, uma sociedade norte-americana de técnicos e também não técnicos, que ela abriu muito o leque ao longo desses anos todos, mas que contribui muito para o mundo inteiro nas questões de normalização, nas questões técnicas dos setores de climatização e refrigeração. Prazer enorme. Eu vejo aqui minha amiga Grácia Fragalá, muito obrigado mais uma vez, mulher incrível, né, tem feito um trabalho, é um trabalho que já, né, ultrapassou fronteiras da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, isso é muito bom, né? Obrigado, Grácia, mais uma vez por estar conosco. É sempre um grande prazer conversar com você, uma mulher de ideias fantásticas, e o que mostra, né, que nós estamos num mundo contemporâneo completamente diferente do que nós já tivemos, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer aqui também a presença da Patrícia Tosi. Olha, eu quero aqui render uma homenagem através de você ao senhor José Daniel Tosi. Vocês deveriam ter conhecido esse homem, esse empreendedor, não é? Por muitos anos, um dos precursores, eu diria, de toda essa era moderna do nosso segmento, do segmento industrial da climatização e da refrigeração.
fantástico, tive a oportunidade de conviver com esse senhor, com uma cabeça completamente diferente, uma visão de futuro assim maravilhosa, aprendi muito com ele. Naquela época não existia a palavra mentoria, mas se eu pudesse designar para ele esse título, ele foi meu mentor em muitos momentos. Agradeço muito ter conhecido o senhor José Daniel Tosi, né? E os filhos, né? Patrícia Tosi está aqui, não preciso falar nada. Muita gente já a conhece, no nosso segmento ela é um ícone. Está aqui conosco também a Janaína Pereira, né? Gerente de serviços da Samsung. Olha que maravilha, eu estou vendo as mulheres se empoderando cada vez mais, presentes nos cargos, né? Nos cargos que dirigem as empresas, que criam as estratégias, que criam um futuro diferente, né? Eu vejo as empresas hoje muito modernas, preocupadas com a não é só o seu final de linha, mas criar, né? Criar um ambiente competitivo, um ambiente salutar de negócio. Então, Janaína, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com o Guilherme Ibarra. Poxa vida, Guilherme, quero aprender com você, viu? A sua melhor amiga já me contou a seu respeito e eu fiquei muito curioso e hoje eu vou matar a minha curiosidade. Eu vou saber o que você pensa, o que você faz, o que você cria de modificação, né? O que você traz de modernidade em todo esse tema para nós. Eu também quero agradecer aí a presença do Guilherme, da Viviane Nunes, da Josiana Rocha, nossos colegas e colaboradores. Muito obrigado, Viviane, obrigado, Guilherme, obrigado, Ana. Vocês são maravilhosos, estão sempre dando aquele apoio na retaguarda aí dos nossos eventos. E, mais uma vez, eu quero deixar a vocês o convite de virem conhecer mais o nosso trabalho, o trabalho do Sinatar, o trabalho da Ashway, o trabalho também da Fiesp, que é maravilhoso. Ontem mesmo fizemos um evento a respeito do que o sindicato faz pela sua empresa, né? E eu sempre digo o seguinte, né? Ele faz muito mais do que você imagina. O sindicato hoje não é mais aquela caixa fechada, somente por negociações sindicais, com trabalhos na área tributária, fiscal. Não, ele faz isso e está fazendo mais, e está trazendo um mundo diferente, um mundo próspero para a geração de negócios sadios e sustentáveis. Isso é que a gente precisa. E a diversidade está aí. Precisamos discuti-la todos os dias, todos os momentos, para nós mudarmos, falávamos agora há pouco aqui, antes de abrir o evento, mudarmos a cultura da humanidade. Não é? Então, vamos lá. Eu passo a palavra, então, para minha querida amiga Grácia Fragalá. Grácia, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por nos prestigiarem mais esse evento, viu? É a sua palavra. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma grande alegria compartilhar, né, desse esforço, desse empenho do Sindatar em apoiar e estimular e promover a inclusão da diversidade no ambiente de trabalho, né? O Trombini já falou, a Viviane já falou também quem eu sou. Eu estou hoje vice-presidente do Conselho Superior de Responsabilidade Social da Fiesp e diretora titular do CORES e do Núcleo de Responsabilidade Social da Fiesp e do Ciesp. E para mim hoje é um dia muito, muito, muito especial, porque além de estar com todos vocês aqui que são muito queridos para mim, eu estou tendo a oportunidade de reencontrar o Guilherme, né? O Guilherme é uma pessoa que nos meus primeiros momentos de Fiesp nós estivemos juntos, para você ver que a nossa trajetória em favor da diversidade e inclusão já é uma coisa antiga, né? Eu comecei o meu trabalho no CORES como membro do comitê, num grupo de trabalho chamado Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. E nós estávamos juntos nesse trabalho, e, se eu não me engano, isso foi lá pelos idos de 2008. Então, de lá para cá, nós continuamos nossa trajetória nesse cenário da inclusão, da diversidade, e sempre nos encontrando. E agora fazia tempo que nós não nos deparávamos um com o outro, então, Guilherme, um prazer enorme te reencontrar e encontrar aqui, nessa casa que nos aproximou, né? Foi a partir desse grupo que eu tive o prazer de conhecer o trabalho fantástico que o Guilherme faz.
E hoje a Vivi me deu um desafio de falar um pouquinho para vocês sobre o impacto da diversidade para os negócios, porque é assim que a gente tem tratado isso, né? Já foi o tempo da gente falar só de diversidade e inclusão como a coisa certa a ser feita. Continua sendo a coisa certa a ser feita, a coisa mais ética a ser feita por uma série de razões. Mas está mais do que demonstrado, e tem vários estudos que comprovam isso, o quanto é importante para os negócios trazer diversidade e inclusão para a sua estratégia. E do que a gente está falando? Porque essa gente fica falando aí de diversidade, inclusão, qual a diferença, né? E normalmente a gente fala diversidade e inclusão. E eu participei de um fórum nessa semana e um dos debatedores que estava lá, ele falou assim, ó, eu prefiro falar da inclusão da diversidade. E eu também gosto dessa abordagem, né? Por quê? Porque quando a gente está falando de diversidade, nós estamos falando de todos nós, né? Nós somos diversos, a sociedade é diversa. O que quer dizer isso? Nós estamos falando das nossas diferenças, né? Nós estamos falando daquilo que é peculiar, daquilo que é particular, aquilo que fez com que a gente tivesse essa pluralidade. Se a gente olhar a sociedade brasileira, eu vou ler porque são números e eu não memorizo todos, o Brasil tem hoje uma população formada por 52% de mulheres, por 57% de pretos e pardos, assim que o IBGE classifica, né? 28% desse grupo, 27,8%, são mulheres, mulheres negras, né? 20 milhões de pessoas se declaram do grupo LGBTQIA+, né? Populações não héteros. Em cada 5 brasileiros, um é obeso, que é uma forma de ser diferente e requer condições especiais, é uma população que tem necessidades especiais, né? 93 milhões de pessoas vão ter mais de 50 anos em 2045. Então, são os chamados 50 mais. Hoje nós já somos, eu sou desse grupo, uma população significativa, mas nós vamos ser 93 milhões de pessoas daqui pouquíssimo tempo, né? E 45 milhões de pessoas declaram ter algum tipo de deficiência, mas esse é o campo do Guilherme. Quando a gente olha para esta sociedade, né, ela tem toda esta composição de diversidade. Mas se eu olho para dentro das nossas empresas, eu não vejo essa sociedade lá dentro. Então, isso tem provocado nos investidores, nos consumidores e na própria sociedade como um todo, nos próprios trabalhadores dessas empresas, reflexões e questionamentos. Por que, se a sociedade é tão diversa, ela não está representada dentro das empresas? O que é que falta? E aí a gente vai olhar as razões históricas, né, do porquê determinados grupos que compõem essa diversidade ficaram historicamente excluídos. E é por isso que a gente faz o contraponto da inclusão. Então, se esses grupos historicamente não tiveram acesso às oportunidades de desenvolvimento pessoal, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso ao mesmo ponto de partida, né? Quando a gente fala em igualdade, a gente pressupõe o mesmo ponto de partida, porque a partir disso eu consigo falar em meritocracia, eu consigo falar numa série de coisas. O ponto de partida não precisa ser o mesmo, mas ele não pode ter uma distância tão grande quanto a gente tem hoje em determinados setores, né?
Então, por isso que vocês vão ouvir muito de quem trabalha com diversidade e inclusão, termos como equidade e não igualdade. A gente quer, sim, chegar à igualdade, mas para isso a gente precisa criar as condições, né, para que esses grupos que não tiveram os acessos, eles consigam ter a equidade, eles consigam ter a correção de distorções históricas para que eles consigam ter o acesso e aí sim competir em condições de igualdade. Então, quando a gente fala dessas ações afirmativas que as empresas promovem, né? Então, é preciso, primeiro, reconhecer a diversidade, reconhecer que ela não está representada no meu ambiente, e aí sim fazer ações para promover a inclusão. Por quê? Porque é bom para todos. É bom para as pessoas, é bom para os negócios e é bom para a sociedade. E aí a gente vai começar a olhar essa questão que a Viviane falou, né? Como é que isso impacta no balanço das empresas, nos negócios efetivamente, né? Eu posso passar para vocês aqui um monte de fonte, de relatório, que mostra que empresas mais diversas conseguem resultados financeiros mais significativos, né? E por que que isso acontece? Porque se eu tenho lá um grupo de pessoas que tem a mesma origem, o mesmo jeito de pensar, a mesma formação, esse grupo de pessoas vai dar as mesmas soluções para o mesmo tipo de problema. Vai desenvolver um produto? Vai desenvolver o produto a partir do seu ponto de vista, do seu olhar. Não vai conseguir dar soluções para aquela sociedade que é tão múltipla e tão diversa. Vou dar um exemplo bobo, né, da indústria química. Tem lá shampoo para cabelos normais. O que é um cabelo normal? O meu é um cabelo com química já. Ele pode ser classificado como cabelo normal? Não sei, né? Porque a química muda o cabelo. Estou falando de uma coisa boba. Quantas pessoas com mais de 50 anos estão na tomada de decisão da indústria química para ajudar a pensar essas sutilezas, né? Agora eu já consigo encontrar shampoo para cabelos com química. Então, eu já me reconheço lá. Oba, tem uma linha de shampoo para o meu tipo de cabelo. Isso pensando numa coisa muito simples. A partir desse exemplo, a gente consegue pensar em outros tantos, né? O consumidor, ao se sentir representado, ele se reconhece. Então, ele passa a valorizar o produto daquela empresa que fala com ele, que fala com as necessidades dele. E isso é possível a partir do momento em que você tem, pensando o seu produto, pensando a sua solução, esses vários segmentos que estão também presentes na sociedade. Então, essa é a importância da inclusão da diversidade na estratégia do seu negócio. Aí, se a gente pensa em números, tem relatórios da McKinsey, tem um relatório que todo mundo cita, que se chama Diversidade é Importante. Então, depois a gente pode passar, deixar um link para vocês desse relatório. Todo mundo cita esse relatório, porque ele mostra uma série de dados. Eu vou citar um aqui, né? A diversidade étnico-racial tem um impacto forte no desempenho financeiro de países como os Estados Unidos, mais importante até do que a diversidade de gênero. Por que isso? Porque se você vai olhar historicamente como as populações negras funcionam, elas têm um pensamento matriarcal. Então, as mulheres negras consomem de maneira diferente.
Então, o dinheiro na mão de uma mulher negra, ele vai ter um direcionamento diferente, ele vai movimentar a economia de uma outra forma, ele vai causar impacto na economia de outra forma. Ouvindo as mulheres negras a respeito disso, o que elas dizem? Antes de comprar algo para si, né, elas vão pensar como é que está a situação da família. Então, se tem uma sobrinha precisando de ajuda para os estudos, é todo um conceito que vai desenvolver e impactar um grupo maior de pessoas. Tem estudos da Deloitte, tem estudos, inúmeros estudos mostrando isso, né, que trabalhar diversidade e inclusão, ou a inclusão da diversidade, traz resultados para o negócio. O que eu quero, para encerrar, é dizer para vocês que incentivar pluralidade, essa representatividade da sociedade dentro dos seus negócios, né, faz com que as empresas se tornem mais humanas e elas tenham um impacto nas formações das mentes e principalmente influenciando outros negócios. Então, só para concluir, a gente publicou recentemente um guia de como promover a diversidade no seu negócio, está no site da Fiesp. Então, por favor, procurem lá, cliquem no link, baixem o guia e façam com que a sua empresa seja uma empresa inclusiva para todos, para que tenhamos uma sociedade mais humana, mais justa e igualitária. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Vivi. Grácia, eu apareço no vídeo, já significa que o tempo acabou. Obrigado, Grácia. É uma vergonha. Antes de passar a palavra para o Guilherme Bara, quero agradecer porque vi aqui no YouTube a presença do presidente da FENEM, que é a Federação Nacional de Engenheiros Mecânicos e Industriais. Obrigado, Marco Aurélio, por estar presente conosco. Eu tenho certeza absoluta que você está apreciando esse evento, porque também você é um apoiador desta causa, né? Um grande abraço e muito obrigado. Guilherme, o Grácia não sai daí não, porque no finalzinho nós temos um debate, hein? Guilherme, por favor, Guilherme Bara, que é consultor em diversidade para empresas. Guilherme, sua vez, muito obrigado pela presença, viu? Tá. Bom dia. Primeiro, quero agradecer o convite da Viviane, do Trombini, de todos vocês, para estar aqui hoje falando de um assunto que eu gosto, que eu estudo, que eu tenho trabalhado já há algum tempo, que é a diversidade e inclusão como um todo. Hoje vou falar mais especificamente da questão da inclusão da pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa cega, né? Então, vou pedir para o meu xará, para o Gui, colocar aí minha apresentação. Vou pedir, me fala quando tiver ok aí, Gui. Acho que tá ok já, né? Já, tá ok. Beleza. Então, nesses 20, 25 minutinhos que eu vou conversar com vocês, qual que é o convite que eu faço? O convite é que quando a gente fala de inclusão, de diversidade, quando a gente dá exemplos, traz práticas, é muito comum a gente pensar assim, o meu colega devia estar aqui ouvindo aqui hoje. O meu diretor que tinha que estar aqui, o meu funcionário. E eu tenho certeza que seu diretor, seu colega, seu funcionário, né, tem muita coisa que melhorar nessa conversa, mas o convite que eu faço hoje é para que cada um perceba o que você pode fazer para, dentro da influência que você tem dentro da sua organização, como que você contribui para que o ambiente seja mais respeitoso e inclusivo, no caso aqui que eu vou trazer hoje, para o profissional com deficiência. Indo para o próximo, Gui, me apresentando um pouco melhor, já estou aí nos 3 setores. Há muito tempo atrás, fui chefe de gabinete da Secretaria da Pessoa com Deficiência, quando a Mara Gabili, que hoje é senadora, ela era secretária, foi um prazer trabalhar com ela. Fui diretor da Fiesp, onde conheci a Grácia.
quando a Eliane Belfort, que na época era titular do Cores, não podia ir, eu ia lá no Conselho Superior, conheci o Paulo Renato, né, ex-ministro, infelizmente falecido, que foi um grande mentor para mim, amigo, que eu aprendi muito com ele. Enfim, mas quando eu falo aqui da minha trajetória, eu destaco duas situações né, que eu acho que vale a pena compartilhar. Primeiro, a minha passagem pela empresa química BASF. Eu trabalhei 10 anos na BASF. E quando eu entrei na BASF, a minha primeira função foi ser coordenador de marketing da Suvinil. Suvinil pertence à BASF. E lá em 2008, uma das minhas primeiras funções era definir o leque de cores da Suvinil para as classes C e D. E eu pensei, que coisa maluca, né, meu? A BASF, a Suvinil contratou um cara cego para definir as cores dela. E talvez vocês que estejam agora aqui me acompanhando, agora vocês percebam, né, os motivos de por que a Coral passou a Suvinil, né? Mas, na verdade, eu acho que não passou, tá? Isso é só uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, que essa era a minha função. E por que a BASF me contratou para aquela função? Porque ela precisava de alguém que tivesse conhecimento teórico e prático em marketing, eu tinha, alguém que tivesse conhecimento com consumo, com comportamento de consumo da classe C e D, eu já tinha trabalhado em projetos com esse escopo, e foi por isso que ela me contratou. E você pode pensar, nossa, Guilherme, mas que começo mais sem graça de fala, porque todo o processo seletivo é assim. Todo o processo seletivo é assim quando não se trata de um candidato com deficiência. Porque, na maioria das vezes, quando a gente interage com uma pessoa com deficiência, seja na sociedade, mas principalmente no ambiente de trabalho, e principalmente numa entrevista, que às vezes é a primeira vez, a gente tem muita dificuldade em desviar a nossa atenção da deficiência da pessoa, seja para o bem, seja para o mal. Né? Porque a gente pensa, né? Assim, olha, você viu como ele decora os slides, né? Não, mas sabe o que é? É que, como ele é cego, ele tem uma memória muito boa, que tá ligado, né? Que Deus tira de um lado, põe do outro, então é por isso, né? Ou, você viu que ele errou aquilo ontem lá? Então, mas ele errou também porque ele é cego, né? Espera lá também, né? Então, seja para o bem, seja para o mal, a gente tem muita dificuldade em desconectar da deficiência. E o que a BASF fez foi muito bacana. Primeiro, ela não negou a minha deficiência. Porque se ela tivesse negado a minha deficiência, ela não teria colocado um leitor de tela no meu computador, não teria pedido para alguém de facilities andar comigo nos primeiros dias, para que eu pudesse andar com autonomia a partir do terceiro ou quarto dia lá no prédio da empresa. E basicamente era essa ajuda que eu precisava. Mas ela conseguiu ler todas as outras linhas do meu currículo e ver que fazia sentido para aquela vaga. E essa, quando eu falo aqui no meu currículo, essa é a primeira, né, das duas reflexões que eu trago. Para a gente não negar a deficiência, mas a gente olhar além, a gente olhar as outras características, dar a possibilidade para o sim. E a outra situação que ficou muito claro na BASF foi quando eu passei, em 2010, a liderar o tema de diversidade aqui para a América do Sul, depois, no começo como coordenador, depois como gerente. E, na época, né, a conversa não tinha esse apelo estratégico que tem hoje. A conversa da diversidade era quase reduzida a cota para pessoa com deficiência, que é um tema super importante, mas a gente sabe que diversidade é muito mais que isso. E a BASF vinha por uma diretriz da Alemanha com uma abordagem, né, muito mais ampla. E, para mim, ficou muito claro, eu lá na BASF, que se eu tivesse uma abordagem, sabe, muito baseado em frase fofa, em emoção, falando que eu era apaixonado pelo tema, esse tema não ia andar. Esse tema não ia avançar, não porque a BASF é malvada ou insensível, mas porque uma grande empresa sabe que para avançar com consistência no tema, a paixão ela é super bem-vinda, mas ele só avança o tema se houver gestão, se houver governança. E foi esse o tom que eu dei, né? Que felizmente a BASF hoje é uma referência. Há 2 anos e meio eu saí da BASF para abrir minha própria consultoria. Hoje atendo, né? Esses 2 anos e meio foram mais de 80 grandes empresas atender, desde fazer uma palestra, um treinamento, um workshop, uma mentoria, mas tem empresas que me contratam para dar consultoria mesmo de gestão, implementação, são contratos mais longos, aí pensando em todos os pilares da diversidade, né? Então, avançando ali para um próximo, é um portfólio meu, que a gente pode até já avançar para o próximo, que tem alguns clientes. Então, alguns clientes que, entre esses, alguns que eu dou de fato consultoria mais estratégica, é o caso da Alcoa, Mercedes, Volkswagen, Faber-Castell, Oxiteno, Banco Votorantim, né, Raia Drogasil. Essa parte é mais para me exibir, tá, gente? Agora, mas eu tenho muito orgulho dos meus clientes. Avançando para o próximo, vamos aqui mergulhar na inclusão do profissional com deficiência, né? E podemos até ir para o próximo para falar sobre a definição de deficiência. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, Guilherme, deixa eu te contar, todos nós somos deficientes, todos nós temos deficiência, sabe? Eu sou péssimo em matemática, meu colega aqui do lado falou de física para ele, ele já começa a tremer. Gente, vamos combinar que ser ruim de matemática, de física, de química é diferente de ser cego. É diferente de ser cadeirante ou surdo.
Porque eu tenho certeza que do seu lado, na sua empresa, tem uma galera, tem muita gente que não sabe de biologia, é ruim de matemática e física e trabalha lá. Mas eu desconfio que, se tiver, são pouquíssimos aqueles que são cegos, cadeirantes ou surdos. Então, se a gente quer dar, né, essa, não, é tudo igual, a gente não olha com a atenção que a gente tem que olhar. A deficiência é, sim, uma característica possível no ser humano. O nosso desafio é não extrapolar isso para o todo. Indo ali para o próximo, se eu não me engano, você me corrija aí, viu, Gui, se eu estiver errado. Às vezes eu erro para vocês verem que eu sou cego mesmo, não estou dando migué aqui. Então, assim, tipos de deficiência, né? Tem a deficiência visual, auditiva, intelectual, auditiva, visual, intelectual e física. Em alguns casos, a gente tem a deficiência múltipla. Hoje, a pessoa, né, com autismo também entra na cota. Isso aqui, né, eu não vou me aprofundar, porque atrás de cada um desses pontos tem um universo de situações e possibilidades, e considerando que a deficiência é só uma característica das pessoas, né? Se eu não me engano, o próximo é legislação, lei de cotas. Então, hoje, vocês devem saber que todas as empresas acima de 100 funcionários têm uma cota para cumprir. Essa cota vai de 2% a 5% para as empresas que têm mais de 1.000 funcionários. Ah, mas eu acho errado, Guilherme, deixa eu te contar, eu não faço pela cota. Então, eu já te garanto que você não cumpre a cota. Porque, normalmente, quem fala isso a gente fala isso quando a gente não cumpre a cota, né? E assim, mas a cota é ruim, a cota é boa. A cota, eu acho que poderia ser muito melhor. Mas é inegável, né, que quando a gente pega, quando a lei já é de 91, mas a regulamentação aqui em São Paulo foi 2000, 2001, quer dizer, no Brasil, né, foi em 2000. E eu lembro, quando houve fiscalização aqui em 2001, no estado de São Paulo, eram 601 pessoas com deficiência trabalhando nas empresas auditadas. Com a fiscalização, esse número hoje saltou para 120 mil. Então, a cota, ela traz uma contribuição fundamental para a inclusão profissional, consequentemente, para a inclusão social. Porque a partir do momento que a pessoa com deficiência sai de casa, vai trabalhar, ela passa a demandar por um transporte acessível, uma calçada adaptada, ela passa a ser protagonista da sua vida, porque ela tem renda, deixa de ser a pessoa que precisa ser assistida e passa a assistir, e principalmente a gente promove o convívio. Que, diferente da legislação de outros países, no Brasil precisa ser no mesmo ambiente físico essa inclusão. Isso traz uma vantagem absurda, porque você vai quebrando paradigmas, a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Muito bem, indo para o próximo, acho que aqui terminologia, né? A terminologia, aqui assim, acho que ninguém vai sair daqui de uma fala de 20 minutos, especialista em terminologia, mas a ideia é só passar o conceito. O certo, gente, é pessoa com deficiência. É simples assim, né? Não é portador de necessidade especial, não é excepcional, especial, né? Eu reconheço a boa intenção em todos esses termos, mas por que a gente usa pessoa com deficiência? Por que não é portador de necessidade especial? Isso é convencionado pela ONU, ratificado pelo Brasil e por quase todos os países do mundo. Porque, assim, embora algumas legislações mais antigas ainda tenham esses termos, né? Sim, necessidade especial, todos nós temos em alguma situação. A pessoa com deficiência tem também várias, mas é um pouco superficial demais, né? Parece que dá um glamour. Olha, Guilherme, você não tem deficiência, você tem uma necessidade especial. Tipo, eu enxergo um pouco mais com isso. Não, então não adianta. Então, assim, eu tenho uma deficiência. Né? Por que não é o portador? Porque eu não porto, eu não seguro, eu não vou tomar banho, deixo minha deficiência lá na pia, tal, tomo um banho, pego a toalha tal, e depois pego minha deficiência de volta na pia. Até porque eu deixaria lá a deficiência, né, Viviane? Não pegaria de volta. Então, agora, tão importante quanto reconhecer a deficiência é saber que é uma pessoa. E, a partir daí, considerá-la com todas as possibilidades, características de uma pessoa. Características essas que podem fazer sentido para uma vaga na sua empresa, que podem ser simpáticas socialmente, às vezes sim, às vezes não, como qualquer pessoa. Esse é o nosso desafio. Ainda em terminologia, eu posso usar cego? Eu posso usar surdo? Pode, né? Mas as pessoas têm dúvida, né? Vira e mexe no táxi, no Uber, a pessoa pergunta para mim, Guilherme, né, o motorista, o seu Guilherme, posso te fazer uma pergunta, não sei se o senhor acha ruim e tal. O senhor nasceu... quando o senhor nasceu, o senhor já era... O senhor nasceu... O senhor nasceu assim? Eu falo assim, não nasci assim, não, graças a Deus, porque se eu nascesse assim, minha mãe ia morrer, porque eu tenho 1,87 m, 90 quilos, né? Mas, logicamente, ele queria saber se eu nasci cego. E por que ele não perguntou se eu nasci cego? Porque ele achou que ia me ofender. E por que ele achou isso? Porque a gente usa cego para ofender mesmo, né? Quem que a gente chama de cego? O juiz, que não viu que foi pênalti. Quem que a gente chama de surdo? Nosso filho, quando a gente pede, né? Ô filho, eu falei para você fazer uma coisa, você não fez. Fez o contrário. Tá surdo. Não, esse filho, no caso, é teimoso. O juiz, no caso, é incompetente ou errou de propósito. Eu não conheço nenhum juiz de futebol cego. Né? Mas como a gente usa normalmente para agredir, quando a gente tem que usar porque a gente acha que está agredindo, mas cego é simplesmente quem não vê, surdo é simplesmente quem não ouve, simples assim. Tá?
Agora, vem as duas partes que eu acho mais interessantes. Se eu não me engano, aqui é o nem coitadinho, nem super-herói. Quem tiver interesse, curiosidade, eu tenho um TEDx que eu falo bastante sobre isso, é só colocar no YouTube Guilherme Bara. Mas eu acho que o nosso desafio, a gente tem dois desafios, esse e o próximo que eu vou falar, né? Os principais quando a gente fala de pessoa com deficiência. Quando a gente conhece uma pessoa com deficiência, a gente foca muito na deficiência, né? Que é a informação que a gente tem. E com isso a gente trata, a gente olha, né, com um tom de pena, coitado, né? Como é o mundo sem enxergar, sem andar, sem ouvir. A gente tem até uma dificuldade emocional de nos relacionarmos, porque a gente começa, né, a ficar a nossa cabeça ali pensando assim, ai, se meu filho nascer e se eu ter um acidente, então a gente se afasta. É difícil até o convívio emocionalmente, às vezes. Só que como a gente espera tão pouco da pessoa com deficiência, qualquer coisa que ela faça a gente acha o máximo, né? A gente vê, caramba, eu vi lá vem cá, eu vi aqui no Facebook que ele tá viajando, olha que legal, ele na praia, né? Olha, pô, você não sabe, vem aqui no Instagram dele, ele tem... Pera lá, será que é namorada? Gente, quem é maluca, tal? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver o perfil dela para ver quem é, né? Outro dia você vê assim, vem cá, olha, sabe aquele rapaz cego? Vem, ele tem filha, olha que vídeo legal, ele com a filha. Caramba, ele tem filha, se bobear, ele até transa, né? Então, assim, vai muito rápido do coitadinho pro super-herói. E o que faz esse pêndulo equilibrar é o convívio. É o convívio, né, que vai fazer um dia você estar interagindo com uma pessoa que tem uma deficiência, né, ali na sua empresa. Um dia vocês vão estar numa reunião concordando, alegre, outro dia vão estar discutindo, outro dia vão estar no bar sorrindo, brincando, assistindo jogo de futebol, outro dia vão estar de novo no bar se matando porque um acha que ele sim, outro acha que ele não. E o tempo, mas principalmente o convívio, vai te mostrar que essa pessoa não é nem o coitadinho que você achou no começo, nem o super-herói que você achou depois. É uma pessoa que talvez mereça uma admiração extra, porque de fato os desafios são maiores, mas é uma pessoa que tem várias características que podem ou não ser agradáveis, úteis, como qualquer outra pessoa. E é esse convite que eu reforço, dê oportunidade para o sim, né? Se permita interagir. E eu diria que para a gente incluir alguém de verdade, a gente tem que se permitir ter todos os sentimentos por essa pessoa, da paixão até a raiva. Todos os melhores amigos, todos os seus colegas próximos já tiveram raiva de você e você deles, né? Com quem você não pode sentir, você se afasta. E uma outra situação importante, a gente só inclui alguém quando a gente fica à vontade para errar com essa pessoa. Com quem a gente não pode errar, a gente também se afasta. Porque às vezes a gente fala, não, Guilherme, mas aqui a nossa empresa precisa melhorar muito para incluir. Essa é a justificativa politicamente correta, né? A gente ainda até se sente do bem. Gente, pode ter certeza que para uma pessoa com deficiência, né, ele não passa a ter dificuldade na hora que ele pisa na sua empresa. Ele está acostumado a lidar com dificuldade. E é muito melhor lidar com essa dificuldade numa empresa que ainda dá um respaldo, né, onde ele é protagonista, onde ele tem renda, onde ele pode interagir e construir soluções juntos, do que ficando em casa lá assistindo TV, ouvindo rádio o dia inteiro. É a presença da pessoa com deficiência. Isso vale para todos os temas da diversidade. Aqui a minha conversa hoje é a pessoa com deficiência, mas é a presença da pessoa com deficiência que vai catalisar esse processo, que vai fazer a gente reparar naquele degrau, né, que atrapalha o cadeirante, que a gente nunca tinha percebido, na falta de leitor de tela, na falta de uma marcação naquela porta de vidro, quando a gente tem alguém com baixa visão. Claro, idealmente era bom a gente ter tudo pronto, mas a gente não tem e não vai ter. Agora, com a presença da pessoa, a gente vai ter, pelo menos de maneira mais rápida, que ele vai chamar atenção para essa conversa. Indo para o próximo, agora, o que de fato é fundamental, quando a gente fala da inclusão, sobretudo profissional, da pessoa com deficiência, é saber a diferença entre deficiência e incapacidade. A deficiência, gente, é inerente ao corpo. Eu gosto de usar uma fórmula que está na tela, que diz que incapacidade é igual a deficiência vezes a barreira do meio, é de um consultor panamenho chamado Luiz Astorga, que ele apresentou na Convenção da ONU em 2006, acho que ou 2005, agora esqueci. Bom, e aí ele dizia, olha, incapacidade é igual a deficiência vezes a barreira do meio. Então vamos fazer uma continha junto. Qual que eu, Guilherme, que sou cego, qual que é a minha incapacidade para mexer num computador? A minha deficiência de 0 a 10 é 10. Já se eu tiver um computador que não tem leitor de tela, né, a barreira vai ser 10 também. Então 10 vezes 10 é 100. Eu, enquanto cego, sou totalmente incapaz de mexer num computador que não tem leitor de tela. A mesma coisa um cadeirante para passar com autonomia para um lugar ali, um degrau. Agora, se nessa mesma situação aqui no meu computador eu coloco um programa de leitura de tela, eu tenho aqui um Mac, todo produto da Apple vem com um produto com leitor de tela muito bom. Se você tem um iPhone aí, saiba que você tem o melhor leitor de tela já no seu celular.
Mas o Windows também, ele vem com bem meia boca, mas você consegue comprar, ou até baixar gratuito o NVDA, enfim, existem várias soluções viáveis para uma empresa hoje para acabar, né, para resolver o problema. Então, vamos fazer a conta. Então, esse leitor de tela permite que eu mexa no Excel, Word, eu cuido aqui da minha empresa, cuido das finanças da família inteira, de alguns amigos, inclusive. Minha empresa não é uma empresa pequena, felizmente, uma empresa relativamente, já é para uma consultoria bem grande. Eu cuido dela aqui, tudo com autonomia por causa desse leitor de tela. Né? Então, e por que eu estou ressaltando isso? Porque a maioria das pessoas não sabe que uma pessoa cega pode mandar e-mail, pode mexer no Excel, no Word, e não é por comando de voz, é digitando. E por que é importante saber isso? Porque qual a chance de você que está me assistindo, qual é a chance de você contratar alguém que você acha que não pode mandar e-mail? É zero, né? Se for para a área administrativa, é zero. Bom, então vamos fazer a conta de novo? Nessa situação, minha deficiência continua 10, né? Porque esse leitor de tela é muito bom, mas não fez milagre. Agora, a barreira do meio foi para zero. Então, 10 vezes zero, até eu que sou de humana sei que é zero. Mesma coisa que se você coloca uma rampa ali, né? Você sabe que você eliminou a barreira e a pessoa em cadeira de rodas a pessoa que está na cadeira de rodas é capaz de passar com autonomia por aquela situação. Agora, muitas vezes, essa barreira é a falta de um leitor de tela, é a falta de uma rampa, mas eu diria que a principal barreira é invisível, porque ela é de atitude. Ela conversa com o nosso inconsciente, é o nosso viés inconsciente, que é a palavra chiquetosa para os nossos preconceitos, né? Então, como que ela se manifesta? Às vezes, sei lá, você tem um funcionário com deficiência na sua equipe, ou um candidato a uma vaga, e daí você fala, gente, nessa vaga, nessa situação, eu precisaria mandar esse funcionário viajar. Ele precisaria ir lá no escritório de Manaus. Eu estou aqui em São Paulo, ele precisa ir lá em Manaus. Só que como deve ser complicado para ele, né? Aeroporto, pegar táxi, Uber, hotel sozinho, deve ser um perrengue. E eu não tenho grana para mandar alguém junto. Então, o que você faz? Numa boa intenção, você fala, já sei, vou resolver. Vou mandar outra pessoa no lugar, está resolvido. Só que com isso, certamente, você está prejudicando as possibilidades para essa pessoa na carreira dela. Porque para várias funções na sua empresa, a viagem é necessária. O que eu quero dizer com isso? Guilherme, então eu tenho que considerar que a pessoa com deficiência sempre pode tudo? Não. Quem fala que a pessoa com deficiência sempre pode tudo, não entende nada de pessoa com deficiência. Entende de fazer frase fofa lá no LinkedIn para ganhar like, né? Mas o que eu quero dizer é que sim, assim, a pessoa com deficiência não pode tudo, mas certamente pode bem mais do que as pessoas em geral sabem. O convite e a recomendação que eu deixo é dê oportunidade para o sim. Chama a pessoa e pergunta. Né? Você pode, tem essa situação, o que você acha? Você precisa de algum suporte? Daí você vê se a empresa pode dar esse suporte. Dê a possibilidade para o sim. Esse é o convite para que a gente elimine as barreiras e uma pessoa com deficiência possa, sim, ser capaz de trabalhar na sua plenitude na nossa empresa. Então, esse é o nosso desafio. Indo ali, né, avançando mais um pouquinho no slide, a gente vê aqui algumas orientações práticas, mas principalmente, Guilherme, eu posso cobrar de uma pessoa com deficiência igual eu cobro de outra pessoa? Essa é uma dúvida. Claro, você tem que cobrar o que foi acordado, mas para cobrar precisa de algo que a Grácia reforçou muito, que é equidade. Se você não colocar, né, se você não dá condições para ele entregar, não adianta você falar, Guilherme, faz um texto aí para mim. Se eu não tiver um leitor de tela no meu computador, não tem milagre, né? Agora, se você deu equidade, deu as ferramentas e acordou, tem que ser cobrado igual. Isso é fundamental. Ô, Guilherme, mas se eu te falar um negócio, outro dia, você falou que a gente tem que ficar à vontade para errar com uma pessoa com deficiência. Outro dia eu errei. O cara fez um escândalo aqui na empresa que você não está ligado. Então você contratou errado. Porque assim, a pessoa com deficiência, e se tiver alguém com deficiência aqui, o recado também aqui é para você, a minha sugestão, meu ponto de vista, a gente que tem deficiência, a gente faz assim, o processo de inclusão, ele é um processo de mão dupla. E nós que temos deficiência, a gente também faz parte da solução. Até porque se a gente não tivesse deficiência, a gente provocaria ainda mais dificuldades que a gente já provoca para outras pessoas com deficiência. Aliás, isso vale para todos os temas da diversidade. Né? Porque eu vou em um monte de lugar, se você não é antirracista, você é racista. Eu dou um tema lá, então me fala como incluir uma pessoa com deficiência numa reunião com slide. O grupo trava. Eu chego para as pessoas com deficiência militantes e dou um tema racial para eles resolverem. Travam também. Chego para o grupo LGBT e dou um tema de PCD. Trava. E é importante, né, a gente ter contato com as nossas próprias vulnerabilidades para, a partir daí, a gente também respeitar a vulnerabilidade do outro em relação a gente. Esse é um desafio, é deixar esse tom, essa conversa mais desarmada. Para a gente avançar, a gente precisa engajar aquelas pessoas que se para nós aqui esse tema é bacana, eu garanto. Lógico, não dá para garantir, mas é uma percepção que para 90% da população esse tema é visto como chato, mimizento,
muito mais como uma casca de banana do que como uma oportunidade. E se a gente não acolhe e não busca entender o porquê que eles acham isso, a gente não engaja. Se a gente só chegar com frase feita, falando que todo mundo é errado, gente, o sentimento de culpa, ele não engaja, ele afasta. O que nós precisamos trazer nas nossas organizações é o sentimento de responsabilidade em algo que é objetivo, que são as diretrizes e os valores, os comportamentos esperados da nossa empresa. O nosso desafio é aterrissar isso para a prática e mostrar para cada um qual a responsabilidade nele para aterrissar, né? Principalmente em 3 questões: respeito, equidade e não discriminação. O problema é que a gente não sabe exatamente o que significa isso para a prática. Esse que é o meu papel como consultor, né? Eu não sou militante, sou consultor. Eu ajudo as empresas a aterrissar principalmente essas 3 questões. Bom, indo para o próximo, acho que aí tem algumas dicas básicas, mas eu acho que assim, pensando numa dica básica, uma coisa que acontece muito com a pessoa com deficiência é a gente, né, acho que tem orientações, acho que esse slide, né, não sei, mas a que eu gosto de destacar, assim, vamos humanizar a relação com a pessoa com deficiência. Normalmente a gente não humaniza, a gente trata a pessoa com deficiência como personagem. Né? No Dia da Mulher, a gente traz uma mulher empoderada, no Dia do LGBT também, as pessoas LGBT que tiveram destaque. No Dia da Pessoa com Deficiência, a gente quer fazer todo mundo chorar. A gente quer trazer o paraquedista com síndrome de Down para mostrar para os nossos gestores, a banda de música com a galera que tem paralisia cerebral. Só que, gente, isso não ajuda em nada a inclusão profissional, porque o seu gestor não contrata paraquedista nem músico. A gente precisa humanizar essa relação. A gente precisa mostrar, não ficar vendando a galera para saber como é ser cego ou cadeirante, colocando que isso não funciona. Se eu vendar vocês vão achar que ser cego é muito pior do que de fato é. E eu vou perguntar para vocês, e aí, gostou da experiência? Ai, achei linda, tal, vou contar para o meu marido, para minha esposa. Eu falo, que bom, então o que uma pessoa com deficiência, o que um cego pode fazer na sua equipe, porque a gente quer contratar? Você vai falar, nada, agora que eu vi que não dá para fazer nada. Porque você teve uma experiência de não enxergar sob a perspectiva de quem enxerga. E ainda achando que foi empático. Isso é uma grande armadilha. Né? O que a gente precisa fazer é mostrar para o seu gestor como uma pessoa cega mexe no computador, como uma pessoa surda se comunica, como uma pessoa com deficiência física se locomove, porque é isso que ele precisa saber. Né? A gente precisa humanizar essa relação. Indo para o último, que é o do protagonismo, se não for, a gente vai lá para o protagonismo. Sim, o nosso desafio, gente, para encerrar aqui da minha parte, infelizmente eu queria muito, mas não vou conseguir ficar para o debate final, mas eu queria convidar, né, cada um de nós, de novo, voltar àquela parte inicial, para que a gente veja como a gente, na influência que a gente tem na nossa organização, crie um ambiente que dê chance para o sim, que não negue a deficiência, mas veja a pessoa como um todo. Né? Que busque mapear quais são as barreiras visíveis e até as invisíveis para que a gente elimine, para que uma pessoa com deficiência possa, sim, ser protagonista da sua vida e da sua carreira dentro da empresa. Então, quero agradecer, voltar a palavra para o Trombini. Super obrigado, viu, gente, pelo convite. Guilherme, fantástico. Você é mais do que a Viviane já tinha me falado que era. Fantástico. Parabéns. Parabéns como você encara a sua deficiência. Né? Olha, eu estou emocionado aqui, Guilherme. Você é nosso parça, pode ter certeza. Nós estamos juntos nessa vitória. Aliás, não é nem nessa batalha, nessa vitória. Estamos juntos aí, viu? Muito obrigado mesmo pela sua presença. Desculpa, eu sei que você tem um compromisso, eu não estava sabendo. Então, fique à vontade também. Mais uma vez, muito obrigado. Eu estou vendo manifestações aqui no YouTube, já tem gente até querendo te contratar. Olha aí, já começou, né? Grácia, já começou a surgir negócios. Olha que coisa boa. Parabéns, Guilherme. Boa sorte para você. Obrigado mais uma vez. E conta com a gente, hein? Porque nós já estamos contando com você, meu caro. Não, é um prazer ser parceiro de vocês e como eu não vou poder responder perguntas aqui, quem quiser mandar lá no meu LinkedIn, no meu Instagram, é facinho me achar, Guilherme Bara, vai ser um prazer também conversar com o pessoal por lá. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Muito bom. Obrigado pela sua experiência. Um abraço, felicidade para você, viu? Olha, a Andressa não estava conosco no início dos nossos trabalhos, né? E agora ela está aqui conosco. Andressa, muito obrigado por estar aqui conosco, representando a Ashway, no seu capítulo, no seu comitê de diversidade. Olha, uma informação, eu conheci a Andressa como estudante ainda, lá na PUC de Porto Alegre, né? Menina exemplar, para mim ainda uma menina, Andressa, viu? Uma menina exemplar, uma garra, uma motivação, não só por defender a engenharia, mas também por defender
todos esses temas que são muito contemporâneos. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui conosco. E eu passo a palavra para você também. Depois eu passarei a palavra para a Janaína e para a Patrícia Tosi, tá certo? Olá, bom dia a todos. Obrigada, Trombini, obrigada, Viviane e Cristiane, que não pôde estar presente, pela oportunidade de compartilhar um pouco o nosso trabalho da Ashray e a importância de discutir a diversidade e inclusão, principalmente nas áreas de STEM, onde a gente vê que tem essa grande dificuldade no mundo atual. Eu vou compartilhar aqui o meu slide. Deixa eu ver aqui. Acho que foi certinho, né? Já entrou. Então, me apresentar um pouquinho, eu sou a Andressa, eu sou formada em Engenharia Mecânica pela PUC aqui do Rio Grande do Sul, e sou mestre em Engenharia e Tecnologia de Materiais. Atualmente, eu sou chair do Comitê de Diversidade do Chapter Sul, e eu vim substituir hoje a Cristiane, que infelizmente não pôde estar presente com nós. Falar um pouquinho sobre diversidade e inclusão nas áreas de STEM. Como a Graça já comentou, atualmente as palavras diversidade e inclusão elas andam lado a lado. No entanto, as pessoas normalmente confundem, achando que tem o mesmo significado. Mas então eu trouxe um pouquinho para a gente entender o que é a diversidade conforme o dicionário, um substantivo feminino que significa qualidade daquilo que é diverso, diferença, semelhança, variação, conjunto que apresenta características variadas. No contexto dessa apresentação, a gente trabalha com diversidade, significa representação demográfica. E ela pode ser classificada em cultural, biológica, social, étnica. O Brasil, por exemplo, é um país que tem uma mega diversidade. A gente encontra dentro do nosso próprio país podendo trabalhar isso. Já a inclusão, ela é um substantivo feminino também, significa ato ou efeito de incluir, introdução de um indivíduo em um grupo, como a Graça já havia comentado, então, inclusão da diversidade, que é o certo, a gente também acredita que é o certo da gente trabalhar. A inclusão, então, ela é garantir que toda a diversidade existente nas empresas ou na sociedade tenham chances iguais de desenvolvimento e promoção, ou seja, a equidade. E ela pode ser classificada em 3 dimensões. Abertura, que a pessoa se sente segura em expressar seus sentimentos, ideias e preocupações. Equidade, o senso de verdadeira justiça. E pertencimento, que os colaboradores eles compartilham uma conexão positiva entre si e com a organização. Então, eu trouxe uma frase para exemplificar de forma prática, né? A diversidade é ser convidado para uma festa. A inclusão é ser chamado para dançar. Mas a diversidade fala um pouquinho sobre as diversidades dentro das empresas. Como eu comentei anteriormente, o Brasil ele é conhecido como um país com mega diversidade. E eu trouxe de novo mais alguns dados em que a população brasileira, a pesquisa feita em 2018, 54% se declarava feminina e 23% com algum tipo, 33% com algum tipo de deficiência. No entanto, quantas dessas pessoas a gente encontra dentro das empresas? E principalmente em cargos de liderança e gestão. É um pouco difícil, ainda mais quando a gente fala em áreas de STEM. Mas a diversidade na empresa ela não acontece quando o assunto apenas é comentado. Ah, vamos falar de diversidade, vamos falar de inclusão. Até como o Guilherme comentou, né, vamos trazer pessoas que talvez não se encaixem no serviço prestado pelaquela empresa. A diversidade acontece quando o assunto é debatido e há conscientização dos funcionários e há portas abertas pela empresa para a diversidade. Uma pesquisa realizada em 2010 com aproximadamente 500 empresas, grandes organizações, apontam que 14% dos cargos executivos estavam sendo ocupados por grupos minoritários.
e 22% nas gerências. O mesmo levantamento, ele mostra que pessoas negras ocupam apenas 6,3% em cargos de gerência e 4,7% no quadro executivo das empresas. Outro ponto também a ser debatido é a questão dos salários. Uma pesquisa realizada em 2019 pelo IBGE indica que as mulheres receberam 22,3% a menos que os homens no mesmo cargo, exercendo as mesmas atividades. E também com relação aos negros e brancos, os negros ganharam 44% a menos que os brancos, também no mesmo cargo, exercendo as mesmas atividades. No entanto, essa mesma pesquisa, uma pesquisa do LinkedIn aponta que 27% das organizações têm dificuldade de manter funcionários de grupos minoritários em seus quadros. Mas aí a gente pergunta por quê? Ou senão a gente não acha pessoas desses grupos para contratar. Existe uma pesquisa da ONU em que eles fazem, principalmente em relação a mulheres e homens, em que eles pegam crianças na pré-escola e eles montam numa sala brinquedos de cuidado, com boneca, cozinha, e do outro lado brinquedos de lógica. As crianças, então, é colocado o mesmo número de meninos e meninas e eles podem escolher para qual lado eles querem ir. As meninas, elas escolhem igualmente entre brinquedos de lógica e cuidado, assim como os meninos também. No entanto, eles pegam essas mesmas crianças a partir dos 7, 8 anos e já tem essa maior divisão. As meninas vão para os brinquedos de cuidado e os meninos vão para os brinquedos de lógica. Então, algo acontece, talvez dentro do nosso sistema educacional, ou até mesmo ambiente familiar, em que começa a ocorrer essa divisão entre meninos estão do lado da lógica, têm mais facilidade em matemática, em física, e as meninas têm maior possibilidade ou identificação com profissões de cuidado, o que pode ocasionar também nesses dados de maior dificuldade de manter esses funcionários e também de encontrar pessoas de diversidade e inclusão, como, por exemplo, mulheres e homens. Eu trago porque é o assunto que eu tenho uma propriedade para falar, essa diferença entre mulheres e homens, para as áreas de STEM. Uma pesquisa também em 2019, ela apresentou um índice global de diversidade e inclusão. Ela foi baseada exclusivamente em feedback de funcionários. E os brasileiros, eles apresentaram maiores dificuldades no ambiente de trabalho e sentem dificuldades em compartilhar os problemas internamente. Esse estudo, ele apresenta que o Brasil, ele foi identificado como o país com maior índice de discriminação no ambiente de trabalho, ao lado do México e Singapura. Então, é algo realmente que a gente precisa pensar. Quais são os benefícios da diversidade e inclusão? Construir um ambiente diverso significa proporcionar um espaço para que essas diferenças sejam valorizadas. As equipes de trabalho acabam se sentindo mais à vontade para expressar a sua criatividade. Fortalecer o desenvolvimento de uma cultura de inovação é um grande desafio, a gente sabe disso, mas conforme a Forbes, a diversidade nas empresas é um dos principais impulsionadores da criação de um ambiente inovador. Como já foi comentado aqui anteriormente, um ambiente onde existem muitas pessoas iguais, elas têm o mesmo ponto de vista, vão ter a mesma ideia para a solução de um problema, o que a gente sabe que muitas vezes acaba até mesmo afastando clientes que não se identificam com o produto da empresa. Promover, então, a segurança psicológica, isso é essencial para que as pessoas tenham confiança em si mesmas e que elas tragam perspectivas únicas de problemas, soluções e novos produtos. Redução de conflitos, um ambiente mais diverso, ele é um ambiente mais respeitoso, um ambiente mais acolhedor, e ele automaticamente torna um ambiente com menos conflitos internos. Uma pesquisa de 2017, acredito que do LinkedIn, se eu não me engano, ele mostrou que as empresas com maior diversidade,
de gênero, elas têm 21% de chances maior de apresentar resultados acima da média no mercado do que as empresas com menor diversidade no grupo. E isso aumenta quando tem diversidade cultural e étnica para 33%. Então, como eu comentei anteriormente, a gente tem um time mais diverso, ele acaba oferecendo produtos mais diversos, serviços que abrangem a maior parte da população, tendo uma melhor conexão com os clientes dessa empresa. Oi? Como a sociedade vem se tornando continuamente mais plural, ou seja, maior diversidade, organizações realmente inclusivas, elas são capazes de criar uma imagem positiva, interna e externa, criando a cultura da empresa. Importante que a redução da rotatividade ela é econômica para uma empresa, já que 20% do salário ou mais do salário anual de uma pessoa é o que a empresa gasta para contratar e treinar um novo colaborador. Então, é difícil, ruim para uma empresa financeiramente ter uma rotatividade de funcionários, o que é importante ter uma cultura de diversidade e inclusão dentro da empresa, com políticas bem claras, para que as pessoas se sintam parte e não havendo essa rotatividade dentro das empresas. Mas qual a importância da diversidade e inclusão no mundo corporativo? Aqui a gente tem as gerações, né? A geração Y e Z, elas estão chegando nas empresas e ocupando os cargos de liderança. Essas novas gerações, elas estão reivindicando nova gestão de pessoas, e é importante para essas empresas reter esses jovens, porque eles estão aí para ocupar esses novos cargos e trazer novas ideias para dentro das empresas. Mas algumas pesquisas mostram que os jovens de hoje em dia, eles estão pesquisando visão, missão, valores, principalmente políticas de diversidade e inclusão nas empresas, antes de aceitar a proposta, e não pensando somente do lado da remuneração. Mas depois de falar tudo isso, como que a gente pode mudar essa situação no país? Começando que sem líderes representativos não existe inclusão. Então a gente precisa de líderes representativos, funcionários representativos. O tema deve ser evidente dentro das empresas. Os clientes também precisam se sentir compreendidos, bem atendidos e representados pela sua marca. Deve haver um engajamento do público, fazendo com que todos consigam enxergar as desigualdades que os cercam de uma forma eficiente. Também de conhecer os colaboradores dentro de uma empresa é realizar o censo de diversidade. O que é o censo de diversidade? O censo de diversidade ele tem o propósito de levantar dados sobre o perfil do público interno. Dessa maneira, ele tem insumos e dados para que ele possa, para que a empresa possa realizar eventos, tomar atitudes para que a promoção de diversidade seja realizada e a valorização dos direitos humanos. Mas como que isso acontece? A gente pega uma empresa, o nosso público interno, e pergunta: quantas mulheres tem? Quantas pessoas idosas? Quantas pessoas do público LGBTQI faltou A mais? Quantas pessoas com deficiência existem na minha empresa? Como cada desses públicos conseguem enxergar a instituição? Eles se sentem respeitados dentro do ambiente de trabalho? Eles passam por algum episódio de preconceito? Eles precisam... por que eu não tenho essas pessoas, por exemplo, no caso de fazer o censo e perceber que as pessoas não estão dentro da sua organização? Por que essas pessoas não se sentem à vontade para estar aqui? Então, tudo isso vai partir do nosso recursos humanos de dentro da empresa. Falar um pouquinho, então, da ASHRAE. Como ASHRAE, a gente tem o Comitê de Diversidade, que tem o principal foco promover ações e eventos para incentivar e promover a diversidade e inclusão, conscientização do assunto, buscar referências do setor, conhecimento técnico e experiências de diversidade e inclusão, incentivar o envolvimento da ASHRAE de grupos minoritários
é importante, efetivo, porque não adianta eu trazer numa reunião ou num evento da ESH uma pessoa para falar de diversidade e não aproveitar o conhecimento técnico dela. Porque só debater isso, acreditamos que não vai conscientizar as pessoas de que uma pessoa um pouco mais de idade, ou uma mulher, ou uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, ela também tem aquele conhecimento técnico para compartilhar. A gente não está trazendo aquela pessoa só para falar, ó, existe diversidade, o nosso mundo é assim e deu. Não, a gente precisa incluir essas pessoas no nosso setor, trazer essas pessoas para debater, para compartilhar as experiências técnicas dela, e isso é muito importante. Foi rapidinho, mas eu trouxe uma frase para pensar um pouquinho nisso, que a inclusão, ela estará sempre em andamento, ela não é uma corrida com chegada. A gente sempre vai precisar estar pensando em pontos dentro das empresas, na nossa sociedade, para praticar a inclusão, porque a diversidade ela já existe, a diversidade está aí, e a gente precisa agora incluir essa diversidade dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, das nossas empresas, das nossas atividades. E é isso. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, por compartilhar o nosso trabalho e estar com pessoas tão queridas. E é isso. Obrigada, Trombini. Obrigada, Viviane. Deixa eu colocar aqui novamente a minha... E agora, tudo bem? Eu estava dizendo que às vezes a gente esquece, perdão, desliga aqui, liga ali, e ainda tem essa dificuldade, às vezes, de coordenação, né? Mas, Andressa, olha, parabéns. Aliás, foi bom você lembrar, a Cristiane Lacerda é exatamente uma super companheira nessa causa também, fazendo um trabalho juntamente com você. Hoje, no Brasil, olha como é que o Brasil é grande, né? Nós começamos há 15 anos com o chapter Brasil, era um só. Quando se cresce chapter dentro de um país, os Estados Unidos é o que tem o maior número de chapters, né? Mas quando se cresce o número de chapters no país, significa a importância e a relevância de um trabalho voluntário, um trabalho objetivo, um trabalho que venha realmente agregar para a sociedade. Hoje nós temos 2 chapters, um no Sul, né, que atende aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com sede no Rio Grande do Sul. Temos o Brasil Chapter ainda, né, que é o inicial, pegando a região Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, né? Mas logo, quem sabe, já teremos mais 2 chapters. Veja como é que o Brasil é importante no cenário mundial. Então, olha, muito obrigado pela sua participação, pela sua motivação, jovem, com garra, mulher aguerrida, engenheira, colega, viu? E eu acho que você vai abrir espaço para muitas outras mulheres, para muito mais pessoas aí dentro do quadro de diversidade, dentro das companhias, né, dentro das empresas. Viu? Muito obrigado mais uma vez. E agora eu passo a palavra à nossa colega Janaína Pereira, gerente de serviço da Samsung. Eu sou um fã Samsung, viu, Janaína? Um abraço para você, muito obrigado, viu? Gente, bom dia. Quero agradecer a oportunidade e o convite da Viviane Nunes de participar desse fórum de diversidade, tá? Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar e a hora que você me escutar, vocês vão lembrar o meu nome, tá? Eu sou Janaína Pereira, sou mulher, sou negra, sou executiva numa multinacional há 10 anos e sou mãe solo do Fábio, que vai completar o mês que vem 4 anos. Só corrigindo, eu sou gerente de vendas de ar-condicionado para o varejo, tá? Quero contar um pouco da minha história, qual é o meu desafio e como foi o meu, e como é ser, assim, negra numa multinacional, executiva, mãe solo. Primeiro, nunca foi sorte.
sempre foi Deus e muito trabalho, muito. Perdi minha mãe muito cedo, com 12 anos, e quem criou a gente até os 16, 17, até casar de novo, foi o meu pai. Tenho uma irmã gêmea, e um irmão que mora nos Estados Unidos. Então, assim, quando você vê mulheres negras sem mãe, o que todo mundo pensa? Ah, elas vão virar garotas de programa, o filho vai virar bandido. Não. Então, assim, tivemos sempre a cabeça no lugar de estudar, de correr atrás, até porque o meu pai sempre disse: estudem, primeira coisa, estudem. E quando eu vi que, assim, com 16 anos eu queria uma marca de um tênis, meu pai, para 3 filhos, eu preciso trabalhar. E de lá para cá, eu não parei. Eu sempre trabalhei em grandes empresas. Eu acredito que, por ser uma mulher negra, eu sou realmente a minoria que vai para esse caminho, tá? Eu sou privilegiada. Acredito também que essa força de vontade de vencer, de correr atrás, de fazer e acontecer. Então, assim, e hoje eu estou num movimento para encorajar outras mulheres negras, mães solo, porque, assim, hoje o preconceito não é só com a mulher, com a negra, com as pessoas transgêneras, o preconceito também é com a mulher mãe solo. Quando você vira mãe, algumas empresas, não foi o que eu passei, algumas empresas olham, agora que ela virou mãe, vamos dispensar porque ela não vai produzir. E muito pelo contrário, é aí que a gente corre atrás. Então, por ser uma mulher negra, mãe de família e pai, porque eu sou sozinha para o meu filho. Graças a Deus tenho aí a minha madrasta e meu pai, que eles me ajudam a me dar um pouco mais de tranquilidade. Meu pai largou tudo lá na Bahia para morar do meu lado para me ajudar. Então, eu, assim, existe sim o preconceito em todas as empresas. No meu caso, eu acredito que eu mascarei isso e tive foco e fui. Tá? Então, esse movimento que está existindo mundial, não é só no Brasil, mundial, é muito legal, porque a gente se sente acolhida, se sente confortável. Antigamente não tinha cosméticos para mulheres negras, hoje já tem a tonalidade da tua pele, então a gente se sente acolhida e se sente igual. Hoje eu não quero ser mais do que ninguém. Eu quero ser igual a todo mundo. Então, assim, esse cargo, todo mundo fala, nossa, você é uma executiva. Aí, o que ela tem de diferente? É a garra e a vontade de fazer e de acontecer. E, assim, fico muito feliz com essa movimentação que está existindo. Eu acredito que isso vai abrir portas para muitas mulheres negras, muitas mulheres mães solos, e traz uma situação acolhedora. Então, eu acho que a gente hoje tem que amar mais e julgar menos. É isso que o mundo precisa. Não acredito que a gente vá mudar o mundo, mas transformar de uma maneira muito racional, muito bacana, dando oportunidades para todos. É isso que eu tenho me engajado nas minhas redes sociais, para que todos tenham uma mesma oportunidade. E eu vim aqui só, se eu parar para contar a história inteira para vocês, aí eu vou ficar aí uns 3 dias, porque eu falo mais assim, que a mulher da cobra, como dizem. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Essa é a minha história, gente. Oi, Janaína, você é um arraso, né? Eu não sei onde é que o Trombini foi parar, cadê ele? Trombini, Ah, a gente, tô aqui. Opa, alô, alô. a gente tem, a gente tem um mediador que não aparece, é um negócio assim horroroso. Ah, que isso. Desculpa, desculpa. Janaína, você é um exemplo para a gente. Obrigada por poder dividir a sua experiência conosco.
Alguém pode me desbloquear aqui? O meu vídeo ficou bloqueado, eu não sei o que aconteceu. Eu queria te contar um segredo, Trombini, mas o seu vídeo está bloqueado desde o início. Ninguém sabe por quê. A gente está achando que é porque a sua internet está ruim. A gente só escuta a sua voz. Mesmo? Mas Puxa vida, mesmo. ninguém me falou antes, que pena. Não sei o que aconteceu aqui. É uma pena. Mas a gente deixa Bom, para a próxima, você muda a sua internet e dá certo. ah, Então, obrigada, Jana. Eu que Obrigada por agradeço suas a oportunidade. palavras. Eu queria dizer para os senhores que outro dia a Janaína e eu fizemos uma apresentação para o escritório de advocacia e as pessoas ficaram bem empolgadas com a história da Janaína, ficaram bem empolgadas com a história de inclusão das mulheres no mercado de trabalho, não acreditavam que as coisas acontecessem daquele jeito. As meninas, que eram jovens formadas de 20 até 25 anos de idade, mudaram a visão de vida, né? Isso foi bastante interessante. E, Trombini, eu vou pedir a palavra, acho até que você saiu aqui, mas eu tenho a honra de apresentar a Patrícia Tosi, que é diretora das Indústrias Tosi, mulher guerreira e porque tenho a maior admiração. Patrícia, conta um pouco para a gente da sua história nesse mercado de Avaquier e como é que você vê como é que você vê essa questão da inclusão da mulher no mercado de trabalho, essa questão da equidade, essa questão, tudo isso que você ouviu aqui um pouco, e como foi para você? Olha, o Trombini apareceu, não sei se apareceu, porque eu tô no YouTube. Apareceu, não sei se dá para ver, porque eu estou aqui a gente está no Cisco Webex, não sei se dá para vê-lo. Você... é o gordinho que sofreu bullying na época de escola. Ele voltou. Temos um pouco de cada um aqui, então, porque eu também era magra demais e também sofria bullying, porque tinha umas pernas compridas, era muito magrinha, todos nós tivemos algum probleminha quando era pequeno. O importante é como a gente passa por cima disso, né? Então, Patrícia, conta um pouco para a gente como é que você enxerga a inclusão hoje no setor de Avaquier, e hoje e o futuro, não é? Inclusive, como é que a sua indústria trata dessa questão das mulheres aí trabalhando na Tosi Indústria. Eu, Viviane Nunes, vou falar por mim, sou sua fã desde o dia que lhe conheci, e vou te dizer quando. Lá no Senai, quando o Senai fez 70 anos. Quando eu vi... Primeiro que o Trombini falou para mim assim, você precisa conhecer a Patrícia, porque ela é o máximo, né? Olha o Trombini. É um ícone, um ícone. Nossa, é um prazer enorme sempre estar aí com a Patrícia, viu? E aí, no dia que eu te Trombini é de longa conheci, data. e aí, no dia que eu te conheci, eu falei, o Trombini tem razão. Então, eu passo... Trombini, desculpa, mas eu vou fazer questão de passar a palavra para a Patrícia. Legal. Palavra sua, Patrícia. Obrigada, Vivi. Você sempre muito simpática, muito querida. E, na verdade, também eu sou, como diz o meu amigo Trombini, eu sou um ícone, porque a pessoa que passa de 50 já vira um ícone, né? E não há condicionado. E eu fazendo quase 60 agora em outubro, eu estou assim, tipo assim, eu sou feliz com a minha idade, entendeu? Eu sou feliz com o meu trabalho, com a minha trajetória. Então, assim, graças a Deus, sou tipo, feliz com o que eu faço, e feliz com o que está vindo pela frente aí também, mesmo na empresa. E mais feliz de estarem falando, eu sempre fui muito assim, de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. É o jeito de cada um, né? Como a gente estava falando no bloco anterior, que a Andressa estava falando, vai dividir, as mulheres vão pedindo, vão olhando para outras coisas, quando começa, você está com o olho mais aberto, vai direcionando conforme você vai ouvindo, e isso vai acontecer na vida mesmo da mulher. Você vai ouvindo, você vai casar, você não sei o quê. Eu, no meu caso, uma empresa com 2 irmãos, são 3 sócios, uma empresa, assim, um ramo bem masculino, né? Não é um ramo que não era nada feminino na minha época, quando eu entrei. Hoje em dia, eu achei um mundo de mulher que trabalha dentro, e eu sou super feliz de saber isso, mas eu descobri isso há 2 anos atrás.
Eu não sabia que tinha tanta mulher acontecendo no ramo. E foi um prazer para mim muito grande de ver tudo isso, porque antigamente eu tinha uma outra, 2 projetistas, assim, era pouco. A gente contava no dedo nas feiras as mulheres que a gente via. E quando eu fui para a fábrica, acho que a maioria aqui conhece, quer dizer, como o Trombini falou no começo, do meu pai, que foi o mentor dele, foi o meu também, né, Trombini? Porque de um jeito ou de outro a gente ouviu aquilo a vida inteira. E ele sempre falou que eu podia ir para a fábrica. Ele sempre falou: você vai para a fábrica. E eu fui fazer, eu era mais velha, fui fazer administração, então o caminho foi meio por aí. Eu nunca pensei em que eu não pudesse não fazer alguma coisa. Eu não tive essa educação. Então, aí eu agradeço a minha mãe e meu pai, que a minha mãe também foi uma mulher que trabalhou no começo, depois ela casou, aí teve aquela coisa, ela era carioca, chegou em São Paulo, aquela coisa que todo mundo, as mulheres ali não trabalhavam, e ela acabou não trabalhando, e ela se ressentiu disso, lógico, e eu vi isso, eu senti que ela se ressentiu disso. E o meu pai sempre falou: você só vai ter liberdade se você tiver seu dinheiro. Então, aquilo para mim é tipo assim: eu sem liberdade, tendo que ouvir alguém me falar o que eu podia ou não podia fazer, estava fora de cogitação. Então, assim, eu já sabia que eu ia trabalhar. Então, e assim foi: fiz meus negócios, fiz negócio próprio e voltei para a fábrica muito feliz e sempre falando: eu vou trabalhar em vendas. Aí, mais em vendas, eu só posso trabalhar em vendas porque eu gosto de gente, eu quero estar na rua, é o que eu gosto de fazer. Nunca imaginei, nunca passou para a minha cabeça que vendas no nosso setor, Janaína pode falar também, que também é em vendas, fosse uma coisa. Gente, eu estou falando de muito tempo atrás, né? Há 30 anos que eu lido com isso, e que para mim isso não era uma coisa difícil de fazer. Aí começa: a mulher não pode viajar, porque a mulher que trabalha em vendas não pode viajar, a mulher que não sei o quê. Eu falei assim: gente, como assim? Assim, primeiro eu nasci com o avião, eu penso que é uma pessoa confortável dentro de um avião, sou eu, já vou confortável. Minhas malinhas são sempre as menores de todo mundo. Mulher tem que fazer sempre. Aí vem o probleminha que a gente tem, que aí a gente sente. A gente não pode fazer igual, a gente tem que mostrar o melhor. Então, a gente tem que visitar. O homem vai lá, vai visitar 4 clientes, você vai lá, visita 8. Visita bem visitado, né? Você tem que ter a sensibilidade de entender o cliente. Então, tudo isso é uma coisa que para a mulher é fácil, né? Não é muito difícil isso, porque a gente meio que nasce com esse. Não é um dom, mas é um jeito que a gente tem, né, de entender o outro, a coisa que é uma coisa nata da mulher. Então a gente vê, você percebe, tem um sexto sentido, tem aquela coisa. E não tem preguiça, a gente não pode ter preguiça, né? Se você vai trabalhar num ramo desse, você não vai estar no meio a meio. Você vai estar no 10 a 80. Então você vai crescendo, esse número está crescendo, graças a Deus, mas ainda é muito diferente, né? Então eu não posso errar. Eu não posso me dar o luxo de fazer uma coisa que não teria no mesmo patamar que os meus irmãos, ou melhor. Então, assim, eu estudo mais, eu sempre estudei, eu faço cursos extras toda hora, qualquer assunto eu estou estudando, estou aprendendo, para poder sempre trazer o melhor para a empresa. Eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer, o homem e a mulher, tanto faz. Mas, assim, a mulher também é estudiosa, então eu acho que a gente é mais detalhista nesse sentido, a gente estuda um pouco mais, a gente é mais aplicada, como na escola a gente vê, a mulher é mais aplicada. Então, assim, tem algumas coisinhas que eu fui indo, e na venda era isso, era o que eu queria fazer, marketing, venda. Então, era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu não fiz engenharia, fiz administração com pós em marketing, né? Continuei com os cursos de marketing também. E foi uma coisa, eu me lembro bem, quando a gente chegava o Trombini participou bem disso, a gente tinha os entraques na Sanar, eu era a única. Durante anos e anos, eu um monte de os meus, assim, isso não incomodava nada. O que me incomoda é quando você vai falar coisa e aí não dão atenção, tá? Porque você ouve, alguém fala coisa e finge que ouve, mas não ouve realmente o que eu falei, o que eu botei na mesa, o que o mercado está pedindo, qual é a minha estratégia. E talvez por não conseguir entender, não conseguir alcançar, não conseguir entender o que eu estou falando, mas eu estou ali. Então, assim, vou em feira, vou em tudo, falo com todo mundo, mas eu me incomodo quando eu vejo que a pessoa tem uma coisinha por trás porque é mulher. E acontece.
por mais que eu seja dona da empresa, junto com meus 2 irmãos, filha do seu Tosi, que isso foi que me abriu porta, mas assim, eu fico sentada ali no banquinho esperando me atender como todo mundo, porque tem cliente que não quer atender, ou teve um problema ou com um dia com a empresa, ou com um irmão, pode ser um engenheiro, ou seja quem for. Eu fico ali humildemente esperando a minha hora de aquilo reverter. E eu tenho uma grande qualidade, eu sou super persistente e super tem essa vontade demais de reverter o cliente. É uma coisa, e isso faz uma diferença muito grande. E isso talvez a mulher seja muito boa nisso. Não sei se sou só eu, mas assim, é uma coisa que eu vejo que é uma diferença. Por exemplo, quando a gente tinha viagem de trabalho, quantas vezes eu vi engenheiro falar, eu estou indo um dia antes, porque assim eu já amanheço lá e já vou visitar o cliente às 9 da manhã. Eu, como mulher, eu não queria sair de casa por causa do filho. O que eu fazia? Eu acordava às 5 da manhã, pegava o primeiro voo das 6h30, 7 horas, ali em Congonhas ou em Cumbica, e ia. Quer dizer, o que acontecia? A empresa tinha uma noite a menos de hotel, né? Eu economizava para a empresa, e eu ficava com o filho também. Então, assim, a gente consegue fazer esse tipo de coisa para não atrapalhar nenhum nem outro. O tal do equilíbrio da mulher. Acho que assim, eu não, volto a dizer assim, eu não tenho, nunca tive problema nenhum de machismo. Quer dizer, lógico, tive assim alguns, às vezes a gente tem, né? Às vezes você tem dentro de casa também. Mas eu não senti no mercado esse problema. Se alguém fala alguma coisa, talvez pode falar porque eu sou filha do Tósio, pode falar que eu sou mulher, seja o que for. Eu vou lá, mostro. Se for uma coisa muito técnica, eu levo engenheiro. Se não for, eu mesmo dou conta. Pego os meus catálogos e vou embora. Quer dizer, não tenho problema nenhum. Tenho muita vontade de fazer. E aí eu acho que está a diferença. E como todo mundo, como a Janaína também é. Quem trabalha em vendas, você tem que ter isso na cabeça. Você tem que ter muito mais garra de quem trabalha no escritório. É uma coisa que tem que ser da pessoa. E eu fui para vendas, mesmo sendo só homem que eu vou vender, porque eu não imaginei que tivesse essa diferença. Não passou pela minha cabeça, porque eu não fui criada assim. Eu fui criada tipo, jogando bola com todo mundo. Quer dizer, eu não fui uma menina, embora eu tivesse a minha boneca Suzy e boneca Barbie comigo o dia inteiro, eu fui essa pessoa que estava brincando na rua o dia inteiro, que tinha 1000 amigos e fazia som em festa com os amigos. Então, isso tudo nunca me segurou. E fui fazer administração, tinha bastante mulher já fazendo administração na minha época, engenharia tinha pouco, mas a administração tinha várias mulheres já fazendo, e marketing também. Eu acho que é uma coisa também muito ligada, também que todo mundo associa muito à mulher. Porque o marketing é estratégico, né? O marketing é a estratégia praticamente a estratégia do negócio, ele é através do marketing. Então, eu queria deixar para vocês isso, para as mulheres que vêm vindo, quando eles falam que eu sou ícone, eu não sou ícone, eu só sou a mais velha que está no mercado, que está mais tempo fazendo tudo isso, e feliz da vida com o meu trabalho. Lógico, eu sei a parte de dentro da fábrica, mas eu só gosto de ficar na parte que eu faço diferença. Então, eu não vou fazer diferença no financeiro, que pode botar uma outra pessoa, não vou fazer. Agora, eu, como Patrícia, como do jeito que eu sou, com o meu temperamento e filha do seu Tosi, eu sei que eu faço uma super diferença na rua. Então, por isso eu continuo na rua e vou ficar velhinha na rua. Porque isso de idade não existe mais, isso de mulher não existe mais. Quem ainda está pensando que é negócio de idade, gente, não tá, isso nem no currículo mais você precisa botar idade, não existe mais nada disso. O que existe é a sua experiência, o que você fez. O que existe, o quanto você se dá, o seu conhecimento, né? E o que você fez em campo. Eu acho que é por aí que eu queria passar para essas meninas que estão vindo, igual a Andressa, a Cristiane, tudo novinha. Falei, gente, esse mercado já abriu para vocês, ele precisa abrir como é que diz, os pagamentos, que a gente precisa entender que o salário tem que ser igual, que não existe, mas imaginar 2 pessoas fazendo a mesma coisa, uma pessoa ganhar porque um é de uma cor, ou porque a pessoa é deficiente, ou porque a pessoa é mulher, quer dizer, cadê a deficiência aí? Quer dizer, tem a eficiência, né? Não tem deficiência ser mulher. Então, assim, vamos entender tudo isso e parar com isso. Isso não é mimimi, isso é uma realidade que a gente passa. Né? É muito chato você acordar mais cedo que os outros, você se matar, e você ganhar menos porque você é mulher. O que a pessoa quer dizer com isso? Você precisa de menos porque você é mulher? Ou porque você precisa casar bem para o outro pagar sua conta? Gente, que mundo é esse?
né? Eu quero receber pelo meu trabalho, eu quero receber pelo o bem que eu faço à empresa, e seja no que for, aonde eu estiver. Está aparecendo gente, já tá mandando eu parar de falar aqui, já deve estar na minha hora. Mas, assim, eu acho que é por aí, a gente nasce... tá aplaudindo, obrigadinha. Eu acho que assim, é o que a gente faz. O meu temperamento é de fazer, de carregar, de agregar, entendeu? Quem trabalha em venda e não sabe agregar, entendeu? Não tem esse temperamento, não pode ser bom em venda. Você pode ser bom em outra parte da empresa, você pode ir para outra. Eu sei que eu estou no lugar certo, porque eu sei que eu faço com o maior amor, o maior carinho. Não tenho horário para dormir, para acordar, para pegar o avião de manhã, durmo em qualquer hotelzinho, feliz da vida, porque eu estou feliz que eu estou fazendo a diferença na empresa. Eu sei que eu faço essa diferença. Então, assim, todas vocês estão vindo por aí, exijam o seu salário igual. Vocês não têm que casar, para as meninas, vocês não têm que casar bem, você tem que ser bem, você tem que ser dona e ter a liberdade com o seu dinheiro, você fazer o que se você quiser. Nada, você não tem que ouvir nada de ninguém. E eu sou essa pessoa. Meu pai me ensinou que eu tinha que ter liberdade. Para liberdade, você tem que ter dinheiro, minha filha. Então, é isso aí. Bom, gente, faço 60 esse ano. Yes! Feliz da vida, 60. Já tomei minha primeira vacininha. Que bom, que bom, que bom. Louca para ir para a rua. Mas, sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Olhando os depoimentos, né? Eu acho que a gente tem que agregar duas palavras ao mundo da diversidade, que são liderança e atitude. Eu acho que essas duas palavras juntas, tá? Elas fazem a diferença. O que a gente vê nas manifestações, né? Que as pessoas que percebem os espaços vazios e vão até ele com objetivo, com atitude, conseguem ter liderança. E aí que se despontam, né? Vamos dizer assim, com aquela visão de quem fala, bom, chegou alguém que vai me levar a um outro lugar, né? E é essa mensagem que a gente quer passar com esses momentos. Me lembro muito bem quando Viviane Nunes chegou no Sindicato. Aliás, chegou por eu tinha percebido uma liderança ali. Não é? Falei, eu vou contratar a Viviane Nunes para ser nossa diretora executiva. Não é? Ela reunia as condições para poder trazer esse movimento todo que a gente faz hoje. Não é segredo para ninguém, mas somos um mercado pequeno, perto de muitos segmentos econômicos, né, importantíssimos para o país, mas estamos presentes em todos eles. Isso eu acho uma coisa muito importante. Né? E eu quero destacar uma coisa para você, Patrícia, que você me fez lembrar, que eu também já fui, né? Eu já estou no 62 já quase, né? Mas eu me lembro bem que nós vivemos momentos muito difíceis aqui no Brasil. Primeiro, porque era um mercado fechado, né? Segundo, porque a economia nossa oscilava muito, vivemos momentos muito difíceis, com várias inflações, com ambiente muito negativo de negócios e tal. Mas uma coisa sempre me chamou a atenção na família Tosi. A família Tosi sempre foi impaciente, né? A família Tosi não aceitava ficar sentada esperando. A família Tosi ia ao mercado e desbravava o mercado. E você foi criada nesse ambiente. Você é fruto desse ambiente, da liderança, da atitude. Né? É por isso que a gente... olha, por enquanto se aquete com ícone, porque a hora que a gente começar a ser chamado de decano, aí a coisa vem, aí nós temos que preocupar, né? O decano, tá certo? Então a gente se preocupa um pouco mais. Mas tudo bem, até que decano é um título muito bacana também. Mas, enfim, eu acho que todos esses momentos aí, e aí eu abro aqui um pequeno debate, explorando uma coisa que eu tenho aprendido muito. Eu estou completando 6 anos de presidência do sindicato, entrego essa diretoria no final do ano. Mas uma coisa no ambiente da Fiesp que eu aprendi é que nós precisamos ter arrojo, nós precisamos ter coragem, né? E aprendi muito nesses 6 anos, que farei,
junto com Grácia, junto com outros colegas também de Fiesp, não é? O arrojo é mergulhar nos assuntos contemporâneos, né? No assunto diversidade, é mergulhar, é ocupar os espaços. E é isso que tem sido feito brilhantemente, né? Pela Ashray, pela Fiesp, pelo Singratar, pelas empresas, muitas empresas aí, nós temos muitos exemplos, como a Grácia falou, isso estabelece um outro ambiente de negócios, né? Um ambiente sustentável, um ambiente mais promissor, com uma lucratividade, competitividade, produtividade fantástica, nos abre horizontes para novas tecnologias, para novas ideias, não é? Aproveitar esse depoimento aí do Guilherme, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu também sofri na pele. Eu tenho um único irmão, mas Deus me deu a graça de ter um único irmão com vamos dizer assim, com uma dificuldade enorme de vida. Ele tem 65 anos, tá certo? Ele tem necessidades específicas, ele nasceu com uma síndrome muito difícil. E eu me lembro quando eu ia com meu irmão aos primeiros shopping centers de São Paulo, e todo mundo olhava para ele e achava ele diferente e dava risada. Eu falava, que infelicidade, né? Dar risada de alguém que não é considerado normal como a gente. Era talvez anormal para eles, mas para mim não. Ele era extremamente normal. Convivemos, tivemos uma infância maravilhosa juntos. Ele tem as suas dificuldades, ele tem as suas necessidades, mas é uma pessoa extraordinária. Não produz, infelizmente, mas é extraordinário. Este tem que ser o conceito da humanidade, não é? Aceitar porque tem um exemplo, traz um exemplo para nós. Então, aceitar dentro das empresas aqueles que têm deficiência visual, aqueles que têm deficiência auditiva, não é? As pessoas que são diferentes na sua raça, as pessoas que são diferentes nos seus gêneros, tá certo? Isso não interessa nada, o que interessa é a humanidade, e que produz muito mais. Então, deixemos, eu às vezes até falo para colegas empresários, deixemos um pouco de sermos empresários e sermos mais humanos, né? Vamos pensar um pouco naquilo que a gente pode mudar, e a gente vai fazer uma diferença incrível. Exatamente. Vejam, sindicato, muita gente, mas que esse assunto do sindicato porque gera um ambiente próspero de negócios, é um ambiente que começa a mudar, não é? Conceitos de negociação diferentes, conceitos de produtos diferentes, como falou, alguém falou, não me lembro agora quem falou, a Grácia falou da Johnson, do cabelo, né? Do cabelo normal. Eu também sempre me perguntei, mas o que é cabelo normal, né? E aí vem com aquela história liso, oleoso, crespo. Cabelo é cabelo. Né? Então, não tem que segmentar muito. A gente começou, num determinado momento de vida, nós começamos a segmentar demais. E essa segmentação leva a um afastamento, né? E também como é que se fala assim, uma etiquetagem, né? Traz cria-se grupos, né? Não, você pertence ao grupo dos gordinhos. Olha, eu vou numa loja, às vezes fico chateado, viu, Grácia? Eu chego lá e falo assim, você tem número 56? 56, que é isso? Viu, Janaína? Não é só você que entra ali e vão pensar alguma coisa. Pô, entrou gordinho, vai pedir 56. Não tem 56. E eu fico... Aí, antigamente, criaram o MED grande. Vai na MED grande. Pô, às vezes o cara ficava até envergonhado de entrar na MED grande. Alguém falava assim, por que você não faz regime? Eu falava, você sabe quantas vezes eu já fiz regime? Enorme, uma quantidade enorme de vezes que eu já fiz regime, né? Mas eu fico bravo, porque o meu jeans tem que ser 56, eu não posso fazer outra coisa. Eu posso até melhorar, emagrecer um pouco mais, fazer exercício, né? Mas eu não quero sofrer. Alguém fala assim para mim, vai comprar naquela loja da marca tal, eu falo, nem entro. Mas por quê? Não, porque lá a camisa menor serve no meu neto, a maior serve no meu neto, o que eu vou fazer lá? Entende? Não adianta nada. Então, nós temos que criar realmente ambientes muito diferentes, uma vida alegre, uma vida que a gente consiga, empresarialmente falando, né, conquistar, não tudo, mas conquistar com muita tranquilidade, viu? Eu na questão de mulher, na questão de atividades executivas, sinto que nós estamos melhorando, sinto que nós estamos ocupando espaço.
Isso é Trombini. extremamente... Você já apareceu quantas vezes, Viviane? Quase todas. A palavra é de vocês, viu? O tema é Gente, apaixonante. o nosso tempo está esgotando e vocês tiveram inúmeras colocações no YouTube, inúmeras, todas elogiosas, assim, todas. Eu nem vou ler. Depois acho que as mensagens ficam ali. Depois, se vocês quiserem, eu mando o link para vocês olharem. Eu vou passar rapidamente, 1 minuto, tá, gente? Eu vou passar para vocês darem as suas palavras finais. Vou começar pela Janaína, passo pela Patrícia e depois a Grácia termina. Jana. Muito obrigada por nos deixar e permitir levar a nossa voz. Eu acredito que o mundo realmente ele está se transformando e eu acho que a nossa união faz a força. Muito obrigada, gratidão. Patrícia? Gente, não esqueçam que para a empresa é muito importante várias vozes. Isso soma. Você tem olhares diferentes, isso soma. A sua não é para fazer porque a empresa vai ficar mais bem vista, não, é porque realmente dá mais lucro. Então, nós não estamos falando de mimimi aqui, vamos ser pragmáticos, estamos falando de lucro também. Tá? O homem, a mulher, cada um tem uma história diferente. O negro, o deficiente, cada um tem a sua história. Ele vai trazer coisas boas para a empresa como um todo melhorar e ter mais lucro, realmente. Então, gente, e a palavra, como ele falou, sem atitude. Sem atitude não há homem, não há mulher, não há olho azul, seja o que for. Sem atitude, nada acontece. Então, se a mulher que na sua empresa tem atitude, que bom que ela tem atitude. Se é o negro, que bom que ele tem atitude. Perseverança. É isso aí, parece que eu estou mimimi, mas não é. Isso é tão verdade. Aos 60 anos eu posso dizer, isso faz a diferença. Obrigada, gente. Grácia, antes de passar para você, só para todo mundo saber, eu sofro bullying na minha própria casa, porque o meu cabelo está pintado de vermelho e o meu irmão diz que o meu cabelo é cabeça de fósforo. Então, voltando. Grácia, palavra final para você. Bem, eu queria primeiro parabenizar vocês por mais uma vez trazer esse tema com pessoas tão especiais, por me dar a oportunidade de reencontrar o Guilherme, que é uma pessoa tão querida para mim, que está nessa trajetória comigo há tanto tempo. Pena que ele não está aqui para ouvir, mas ele sabe disso, porque eu já falei para ele isso muitas vezes. E o que eu queria relembrar a todos vocês do setor é que a gente lançou em parceria com o Sindratar um programa chamado Elas na Indústria, né? Porque, como a gente viu aqui, é preciso ter atitude, né? A Patrícia acabou de falar. Então, qual é a atitude? Vamos promover a inclusão. E aí é preciso saber como fazer. Então, a gente vai oferecer mentoria. O que é mentoria? Isso que eles acabaram de falar, é você ter alguém que te ajuda, que acompanha, que apoia os teus passos, né? O pai da Patrícia foi um mentor para ela, foi um mentor para o Trombini, foi aquela pessoa que fez antes deles, aprendeu, levou os tomos dele e foi orientando os mentorados para cometer erros novos, mas não aqueles que ele já cometeu, né? Então, isso faz um mentor. Ele apoia, ele orienta, ele estimula, mas tudo isso de maneira muito estruturada. E é isso que vocês vão ter no programa. Ela me deu 1 minuto, eu já falei 2, mas só para encerrar, porque eu queria convidar vocês para se inscrever no programa Elas na Indústria. A gente vai apoiar vocês a como criar essas condições, né, de promover a inclusão desta diversidade que nós conversamos hoje aqui, que é tão importante para os negócios, porque nós não estamos falando de casa de benemerência, né? As nossas empresas, elas precisam ser economicamente viáveis para que elas possam ser socialmente justas e ser
ambientalmente responsáveis. Então, é um conjunto. Sustentabilidade é um conjunto, né? Então, por favor, vocês se inscrevam no programa e venham conhecer de perto para poder fazer a diferença na vida de tantas mulheres como essas maravilhosas que passaram por aqui e como pessoas como Guilherme, que tiveram alguém que deu a possibilidade da inclusão, né? A diversidade está aí, como todos nós falamos, a Andressa falou, então vamos dar a oportunidade da inclusão. Então, super obrigada, parabéns, e agradeço pela parceria do Sindratar com o Cores e o Núcleo de Responsabilidade Social. Acessem a cartilha, a gente botou o link lá no YouTube, e se precisar, visitem, peçam para ela. Lá tem algumas dicas e o programa vai fazer isso de maneira mais personalizada. Parabéns, Trombini, parabéns, Vivi. Obrigada, Patrícia e Janaína. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada. 10 segundos. Tá vendo? Isso já é discriminação, tá vendo? Isso que não pode acontecer, viu? Vocês têm que respeitar a diversidade, tá? Não pode mesmo. Gente, muito obrigado mais uma vez, obrigado aos nossos internautas, à nossa plateia, como eu sempre digo, né? Muito obrigado pela presença, mais uma vez agradecer a Fiesp, a Ashray e também a todos os patrocinadores, né, que estão conosco. E eu quero chamar, né, o pessoal que está lá e que quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho também, assim como essa parceria que nós temos, né, Elas na Indústria, venham aqui, venham conversar com a gente. A sociedade brasileira está aprendendo. Nós somos jovens ainda, nós estamos aprendendo a nos organizarmos, civilmente falando, né, para buscarmos o nosso espaço. É impossível um país com essa dimensão, com a generosidade que foi dada a nós, com toda essa riqueza que nós temos, né? Com um povo diverso, um povo trabalhador, um povo inteligente, que cada vez mais se aplica na busca do conhecimento, é impossível nós não chegarmos ali, né, nas primeiras posições, brigando um pouco mais pela visibilidade. A gente não está numa competição mundial, mas é importante porque competindo nesse mundo tão competitivo, a gente dá exemplos e bons exemplos. É isso que a gente precisa passar para o mundo, né? O Brasil tem bons exemplos e o Brasil segue. Olha, eu não me engano em falar isso, mas nas principais chamadas mundiais, o Brasil sempre participou e fez um belíssimo trabalho. Sempre, tá? Agora, o que está acontecendo com essa pandemia, vamos dizer assim, nós mais uma vez mostramos a nossa capacidade de nos aplicarmos em buscar uma... Aqui eu não estou falando das questões políticas, nem nada, mas a capacidade de nós aplicarmos em busca de uma solução, né? O Brasil é capaz de mostrar ao mundo que nós somos diferentes, solidários e nós conseguimos competir de igual para igual. Então, mais uma vez, parabéns, Janaína, parabéns, Patrícia, e você, Grácia, tem sempre, né, a nossa admiração. Obrigado mais uma vez, Viviane, Guilherme, Ana, todos aqueles que fazem aí dos 50 anos do Sindratar uma grande época. Muito obrigado a todos vocês, um bom dia, um bom final de semana e, olha, não vou dizer até logo, não, é até daqui a pouco, porque a gente vai tendo eventos um atrás do outro, né? Um abraço para vocês, muito obrigado. Ó, saúde, hein? Se cuidem. Tá? E a Cristiane Lacerda, que não pôde estar presente aqui.